Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Edição de hoje, terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. As notícias e as informações do dia do agronegócio, da economia. Hoje o dólar aí passou de R$ 4,00. Também vamos trazer a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, e as cotações desta terça. A partir de agora, no Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar falando então que o produtor de milho deve encontrar um cenário mais confortável para a safra 2018-2019, tanto no que diz respeito ao abastecimento no mercado, como em relação ao aumento de produção. Segundo dito pela Conab, através de um estudo da Companhia Nacional de Abastecimento. O órgão diz que para o mercado, no entanto, o resultado das eleições poderá afetar os preços internos, uma vez que os efeitos na economia nacional podem trazer variações significativas no dólar. As questões relacionadas ao frete também deverão influenciar no direcionamento do mercado de milho para a safra seguinte. Neste caso, isso poderá acontecer devido ao tabelamento de preços que deve aumentar o preço final do frete e, consequentemente, reduzir, então, o interesse do produtor pela venda do produto. Isso causaria, então, o aumento na quantidade de milho em estoque e a redução do preço. No cenário externo, segundo a Conab, as oportunidades de comercialização para o Brasil apontam para China e México. Entretanto, os Estados Unidos devem manter a sua produção e também a disputa pelo mercado, o qual não pretendem perdê-lo para o Brasil e também para a Argentina. Ainda sobre a Conab, o cenário nacional e internacional para o arroz estiveram em situações opostas no primeiro semestre agora de 2018, segundo também estudo da Conab. Segundo eles, segundo a companhia, o órgão, embora tenha havido uma boa produção mundial, esta foi acompanhada também do aumento da demanda, o que acarretou em alta nos preços. No Brasil, a produção do grão manteve-se dentro da média histórica, mas a expectativa de aumento no estoque de passagem acarretou uma significativa desvalorização nos preços locais, já que aumenta o poder de barganha das indústrias frente aos produtores. Essa tendência, entretanto, não se concretizou por causa justamente dos significativos superávites na balança comercial a partir de novembro de 2017. Hoje, a projeção é de estoque de passagem reduzido para a próxima safra e de mais equilíbrio entre a oferta e a demanda, pelo menos interna. E a perspectiva para a safra 2018-2019 de soja é positiva, segundo também a Conab, que, segundo eles, a produção deverá ser maior do que a atual, 17-18, por causa do aumento de área para suprir as demandas internacionais e poderá superar as expectativas a depender do clima. Os chineses estão taxando em 25% a soja em grãos americana e, com isso, as exportações brasileiras deverão, então, se manter aquecidas no próximo ano, pois é o único país capaz de vender o produto, então, e ocupar o espaço deixado pelos norte-americanos neste caso. E a safra mundial de soja no ciclo 18-19 deve atingir 367,10 milhões de toneladas, segundo apontam dados de agosto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, captados pela Datagro através do analista Flávio Roberto da França Júnior. Caso a estimativa se confirme, o volume vai ficar 9% acima do registrado ao final do ciclo anterior, previsto em 336,7 milhões de toneladas. Segundo o departamento, a safra brasileira de soja deverá chegar a 120,5 milhões de toneladas, o que significaria aí uma alta de 1%. E de acordo com o segundo levantamento de safra da cana-de-açúcar 2018-2019, que foi divulgado hoje, inclusive, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a produção total de cana está atualmente estimada em 635,51 milhões de toneladas, representando aí um aumento de 0,4% em relação à safra passada, que fechou em 633,26 milhões de toneladas. Segundo a Conab, motivada pelo melhor fluxo de comercialização frente ao açúcar, nessa safra, a produção total de etanol deverá alcançar 30,41 bilhões de litros, um aumento de 11,6%. Deste total, a produção de etanol anidro terá aumento de 2,2%, devendo chegar a 11,24 bilhões de litros,
motivada também pelo maior consumo de gasolina que vem se mantendo nos últimos anos, lembrando que tem uma adição de etanol na gasolina, né? E em relação ao etanol hidratado, que é o próprio álcool combustível, a produção também deverá ter um aumento de aproximadamente 18%, 2,9 milhões de litros, chegando a 19,17 bilhões de litros. Os números do açúcar seguem no movimento de retração. O levantamento diz que a produção deve chegar a 34,25 milhões de toneladas, ou seja, uma queda de 9,6% se a gente comparar com a safra 2017-2018, que foi de 37,87 milhões de toneladas. Vamos falar de leite agora. Os preços do leite UHT e do queijo mussarela continuam em queda. Segundo levantamento, né, feito pelo CPEA, Exalc e USP, a pressão está vindo da demanda menor e por causa que os atacadistas se mostram abastecidos, limitam as negociações com laticínios. Dados de 12 a 18 de agosto mostram um preço médio do leite longa-vida de R$ 2,78 o litro, uma baixa aí de 1,5% frente à semana anterior. O queijo mussarela teve média de R$ 18,79 o quilo, no mesmo período queda de 1,3%. Então está aí os dados que foram divulgados hoje pelo CPEA Exalc, que também falaram sobre a questão do trigo. A diferença entre os valores de compra e venda do trigo tem aumentado no mercado doméstico. E enquanto compradores esperam que a nova temporada tenha maior oferta e preços abaixo do registrado no primeiro semestre, os vendedores acreditam que o clima adverso, principalmente nos últimos 2 meses, esteja então prejudicando a qualidade e reduzindo, consequentemente, a oferta do trigo. De modo geral, as quedas prevalecem. Quanto aos derivados, a comercialização do farelo de trigo esteve menor na região sul do país. A expectativa é que, diante das recentes reduções nos valores deste produto, o escoamento seja maior, uma vez que não há espaço adequado para o armazenamento. Por outro lado, em algumas praças, no estado de São Paulo, por exemplo, as cotações subiram. E o preço do litro de biodiesel negociado no leilão promovido pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, concluído ontem, ficou em R$ 2,43. O valor é 22 centavos por litro menor do que o leilão anterior no mês de junho e já inclui aí os tributos federais. O combustível vai ser entregue em setembro e outubro para a mistura de 10% ao diesel. Se houver o repasse da queda pelas distribuidoras e postos a partir do próximo mês, os preços do combustível de petróleo podem recuar R$ 0,02 por litro ao consumidor. Foram negociados 992,5 milhões de litros de biodiesel no leilão. E ainda agora sobre gasolina, a Petrobras aumentou o preço médio do litro da gasolina A sem tributos para R$ 1,9940, subindo 0,9% e manteve a do diesel A em R$ 2,0316, mesmo preço que se encontra desde 1º de junho por causa da negociação com os caminhoneiros. O contrato de petróleo tipo Brent com entrega para setembro, levado em consideração na hora de formar o preço dos combustíveis, subiu 0,53% ontem, a 72,21 dólares o barril, enquanto o dólar, que também compõe o cálculo, fechou em alta de 1,07%, cotado a R$ 3,95. Isso o valor de ontem, né? Para hoje já está bem maior, então, o preço do dólar. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos então agora falar de economia, vamos voltar a passar dados relacionados aqui. Ontem a Fundação Getúlio Vargas trouxe a sondagem da indústria do mês de agosto. A sondagem foi feita hoje, é uma prévia, digamos assim, da confiança da indústria. E os dados mostram uma queda de 0,8 ponto do índice de confiança da indústria em relação ao apurado em julho e ficou em 99,3 pontos, o menor desde novembro de 2017. Em julho, o indicador alcançou 100,1 pontos, o mesmo número dos meses de junho e de maio. Dados divulgados hoje pela FGV, que avalia que a piora da confiança no mês estaria sendo influenciada pela satisfação menor dos empresários sobre o momento presente. Tanto que o índice da situação atual pode reduzir 2,4 pontos no mês de agosto,
ao cair dos 99 pontos de julho para 96,6 pontos este mês. O índice de expectativas subiria 0,8 ponto, passando de 101,1 para 101,9 pontos. E o nível de utilização da capacidade instalada da indústria, 75,5%, sinalizando estabilidade aí, conforme os dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Temos aqui também dados mostrando que o número de exportadoras brasileiras cresceu em 20 anos 60%. Por exemplo, em 1998 o Brasil tinha 15.807 empresas exportadoras e passados 20 anos o número de empresas brasileiras negociando com mercados internacionais saltou para 25.400 no ano passado, crescimento então que chega a esses 60%. Analisando por faixa de valor exportado, o maior crescimento foi observado no número de empresas que venderam entre 10 milhões e 50 milhões de dólares. Eram 611 em 98 e chegaram a 1.373 em 2017, um aumento então de 124%. Esse levantamento é da Rede de Centros Internacionais de Negócios, a Rede Sim, que é coordenada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Temos aqui também dados que foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que aprovou o reajuste em contas de luz para consumidores de 6 estados: Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. Para os consumidores do Paraná, os novos valores começarão a ser cobrados no domingo, dia 26, de São Paulo e Mato Grosso do Sul, na segunda-feira, dia 27, para os do Maranhão e da Paraíba, na terça, dia 28, e para os de Santa Catarina, na próxima quarta-feira, dia 29. Vamos então agora saber como ficou hoje o índice Bovespa, que mais uma vez teve queda, enquanto o dólar saltou mais de 2%. E também, o que é que os analistas estão dizendo, explicando qual é o motivo, então, do dólar ter passado aí de R$ 4,00. Bom, o Ibovespa acelerou as perdas na última hora do pregão de hoje, chegou a perder o patamar de 75 mil pontos na mínima do dia. O dólar disparou, foi a R$ 4,00. O mercado, dizem os analistas, está de olho nas mais recentes pesquisas eleitorais. No Ibope, divulgado ontem à noite, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a sua liderança e gera, então, uma preocupação sobre a potencial transferência de votos para o seu hoje vice, Fernando Haddad, que ficaria no lugar dele se ele não conseguisse, então, participar do pleito. Enquanto isso, Geraldo Alckmin, do PSDB, está perdendo o espaço nas intenções de votos. Esses dados relacionados às eleições, então, com essa pesquisa que foi divulgada ontem pelo Ibope, está, de certa forma, aí fazendo com que a Bolsa caia e o dólar tenha essa expressiva alta. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou com queda de 1,5% hoje a 75.180 pontos, é o menor patamar desde 11 de julho. E o dólar saltou 2,01%, fechou hoje cotado a R$ 4,03 na venda, R$ 4,0372, é o maior patamar desde fevereiro de 2016, antes do impeachment de Dilma Rousseff. Vamos então agora às informações, a previsão do tempo. A gente começa então a previsão do tempo pela região sul. Na região sul, segundo a gente vê no mapa ali, tem várias situações que podem acontecer. Chuva no nordeste do Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina e do Paraná. Sol entre nuvens, ainda com chuva no leste do Rio Grande do Sul, centro de Santa Catarina e no centro norte e sul do Paraná. Faz frio no sul, com geada no sul, no oeste e sudoeste gaúcho. Agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 22, na região centro-oeste. Muitas nuvens com pouco de sol, períodos de nublado e previsão de chuva no sul de Mato Grosso do Sul. Sol forte, calor e baixa umidade em Goiás e no Distrito Federal. Sol e diminuição de nuvens nas demais áreas. A temperatura sobe. MML Construtora e Incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente.
Vamos então agora às cotações, vamos saber como é que ficaram as cotações nessa terça-feira, dia 21 de agosto. A gente começa com o farelo de soja, em Ponta Grossa, a tonelada R$ 1.400. Farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.410. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 84,50. Em Paranaguá, R$ 91,00 e em Rio Grande, R$ 91,00. Em Rondonópolis, R$ 78,00. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 44,00, em Ponta Grossa, R$ 39,00, em Rondonópolis, R$ 31,00. O trigo tonelada em Santa Rosa, R$ 850,00, em Dourados, R$ 1.030,00, em Cascavel, R$ 1.050,00 e em Carazinho, R$ 850,00. O arroz em Casca Pelotas, a saca, R$ 43,60. Em Cachoeira do Sul, R$ 43,95. Em Jaraguá, R$ 42,50. Também temos aqui o feijão carioca, em Ponta Grossa, R$ 70,00. O feijão preto, em Santa Maria, R$ 120,00. E em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo, a arroba em Barretos, R$ 145,00. A arroba em Tocantins, R$ 133,00. E o boi gordo, no Rio Grande do Sul, o quilo, R$ 4,65. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,10. A média no Rio Grande do Sul do suíno vivo, R$ 2,85 o quilo. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir esse programa ao vivo, sempre a partir das 18 horas, de segunda a sexta-feira. Se você não conseguir ver ao vivo, pode ver ele gravado também nas redes sociais, também no nosso canal no YouTube. Você pode participar, deixar o seu comentário, suas sugestões e perguntas, inclusive através do WhatsApp, que é o 54991169140. 54991169140. Fique à vontade. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.